Olá, boa tarde. Estamos aqui na live da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficiente e hoje iremos conversar sobre nutrição esportiva. Este momento de pandemia aí, onde muitos atletas aí tiveram sua vida virada pelo avesso. A gente vai falar com a nutricionista. Ela é formada em gastronomia, formada em educação física e a multifunção, Carol Deliberato. Ela vai falar aí um pouco, ela vem dando umas orientações para os atletas da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes e vai falar aí um pouco sobre o assunto, sobre esse novo momento da nutrição esportiva e esse retorno às modalidades. Esperando Carol entrar aqui para a gente começar a dar início ao nosso bate-papo. Enquanto isso, aqui mandando um abraço para Luiz Carlos, para Vitor, Amanda. Sejam bem-vindos aqui à nossa live. Então, aqui para a gente dar início ao nosso bate-papo, falar aí sobre muita coisa. Boa tarde, Vitória. Olha o CIEP aí ao vivo assistindo. Lucas Ferreira. Olá, Carol, tudo bem? Tudo bem, e você? Estou bem. Tá me escutando? Tá me vendo bem? Te ouço bem, você me ouve bem? Sim, sim, com certeza. Carol, a gente está vendo aí que durante essa live, ou durante a pandemia aí, vários atletas tiveram a vida revirada ao avesso e saíram de uma rotina que vinha regrada em alimentação. Não só atletas, né, como pessoas normais que são acompanhadas por vocês, que seguiam uma vida regrada de alimentação, treino, e de repente tudo isso paralisou. Como é que você viu essa pandemia aí? Como é que repercutiu no seu trabalho? Primeiro, boa tarde, obrigada pelo convite, tá um prazer enorme estar aqui. Eu gosto muito de atender os atletas lá do vôlei, e prazer enorme. Bom, primeiro acho que é importante a gente falar sobre nutrição, né? A nutrição a gente trabalha com estratégias nutricionais. Então, toda dieta que eu prescrever, ela vai ser uma estratégia. Então, se eu prescrevo uma cetogênica, uma low carb, uma high carb, é uma estratégia nutricional. E aí, com a pandemia, né, como tudo parou, essa estratégia ficou um pouco perdida, né? Então, o volume de treino também ficou perdido e aí não se adequava mais à dieta que eu tinha prescrito para a maioria deles, né, e para todos os atletas, na verdade, para a realidade que eles estavam vivendo. Né? Então, na minha prática clínica, a maioria dos atletas assim, ficaram muito ansiosos, né? Tiveram tudo desmarcado e acabou descontando um pouco na alimentação, né? Porque tem essa relação de frustração, quando você se frustra, você às vezes desconta no alimento. Então, acabou aumentando um pouco o peso, perdendo rendimento, né? Os que estão voltando agora. Então, é um processo, é algo que tem que ser trabalhado novamente. É uma readaptação, né? Voltar para o que era antes e readaptar. E na sua rotina aí de consultório, com a pandemia, mudou um pouco? Você conseguiu desmarcar ou você conseguiu fazer remoto esses atendimentos? Diminuiu o volume também bastante, né? Mas apareceu muito paciente online que me seguia pelo YouTube ou pelo Instagram de outros países. Então, hoje eu tenho um paciente que mora em Dublin, que mora em várias partes do mundo e também no Brasil, em várias regiões, né? Então, isso teve um lado negativo, que diminuiu o volume de pacientes na clínica presencial, que é onde eu estou, mas eu online. Então, por uma parte foi ruim, mas por outra foi bom, porque abriu mais esse leque, né, essa mão de pacientes que às vezes queriam passar, mas que por lei não podia e eu não atendia, e aí agora é permitido. E neste novo momento, como é que está sendo a dieta? Está sendo seguida como era antigamente, antes da pandemia, né? O antes e o pós, né? Você manteve
aí a dieta na mesma pegada ou está sendo adaptada essa nova realidade? É adaptada, né? Oi, Paulinha, minha paciente, mandando mensagem. Então, a dieta está adaptada, né? A princípio, no começo da pandemia, foi mais voltada para controlar compulsão alimentar, né? Então, alimentos que ajudam, banana, linhaça, aveia, abacate, chocolate também, né? Então, prescrito um pouco de chocolate. E depois, agora, né, agora nesse último mês especificamente, tem voltado à rotina, né? Que a maioria dos meus pacientes treinam com intensidade alta, então antes foi adaptado para essa inatividade física, porque ficou em casa, e agora a gente está voltando com, né, o substrato mesmo, pensando em rendimento, hipertrofia, emagrecimento. Coisa boa. Você sentiu uma mudança na preparação dos atletas, de oscilação de peso, ou você ainda não fez essa avaliação? Já fiz, eu já fiz, inclusive os atletas do vôlei, né? Todos os meninos já passaram aqui. A gente voltou faz um mês, né? Um mês e meio mais ou menos, e todos aumentaram um pouco o peso, né? E mais importante do que avaliar peso é avaliar a composição corporal. Então, muitos ganharam gordura, alguns perderam massa magra, que é músculo, ou mantiveram. Mas é muito difícil manter a massa magra se não tiver treinamento, se não tiver o estímulo que é o treino, porque a alimentação ela vem como suporte, ela restaura ali aquele tecido que foi lesionado, entre aspas, no treino, né? Então, acaba perdendo massa magra mesmo com a alimentação 100% adequada, se não tiver treino, vai acabar perdendo um pouco de massa magra. Você acredita que em quanto tempo esses atletas, retomando agora, você já tem um mês e meio, né, que estão retomando a alimentação e voltar aos treinamentos? Aí você está falando mais do caso específico São Paulo, né, porque ainda tem algumas regiões que não voltaram. Você acredita que em quanto tempo esses atletas estão com a forma antes da pandemia? Voltam à mesma forma? Vai depender do treino, né? Porque a gente voltou há um mês e meio e a maioria ainda não tinha voltado ao treino, né? Ao treino presencial. Eles estão voltando agora. Então, acredito que quando eles voltarem ao treino, que estão voltando agora, junto com a rotina, acho que uns 3 meses aí consegue dar uma adaptada em relação a peso e a performance. Eu estava aqui explicando para o pessoal que você é a multi-performance, né? Que você é formado em nutrição, gastronomia e educação física. Então, você une essas três áreas que estão interligadas, né? De uma certa forma. Como é que você adapta essas suas três profissões, né? Na sua carreira aí para os seus pacientes? Elas, ainda bem que elas se complementam, né? Então, eu fiz 3 faculdades, já fiz nutrição, educação física e gastronomia. E elas acabam se complementando. Eu, atualmente, que eu me formei em educação física no final do ano passado, então é recente, né? Nutrição eu já tenho mais de 9 anos de formada. E gastronomia tenho 2 anos. Então, elas se complementam. Eu comecei a prescrever treino agora há pouco, né? Esse ano. Então, eu acabo prescrevendo treino, dieta. E a parte da gastronomia são as receitas, e-books que dou para os pacientes, vídeo no YouTube, eu tenho um canal no YouTube de receita. Então, isso acaba ajudando a rotina, né? Porque é o que ele precisa, que é treinar bem, se alimentar bem. E às vezes o paciente não sabe como se alimentar bem. Então, o que ele tem que fazer como que ele prepara? Às vezes não sabe preparar nenhuma carne. Então, tem todo o passo a passo assim, básico para aprender. Então, acaba se complementando e consigo atender o paciente de forma global, mas também não são todos que eu atendo e prescrevo treino. Muitos eu só prescrevo a dieta. Existe uma grande diferença entre os atletas de alto rendimento que estão na seleção e atletas, como a gente vê alguns clubes que eles treinam, mas não treinam com tanta intensidade, eles não são de fato atletas.
eles não vivem profissionalmente do esporte, né? Existe uma diferença na hora de você prescrever uma dieta entre um e outro? Existe, sim. É porque a dieta ela vai ser baseada em relação ao treinamento físico da pessoa. Então, se é uma pessoa que tem um volume de treino muito alto, então ela provavelmente precisará de uma quantidade de macronutrientes, carboidrato, proteína, lipídio maior do que uma que é um atleta amador, digamos assim, de academia, no meu caso eu, que só vai na academia treinar e não é de competição. Então, a porção, né, de carboidrato vai variar, vai aumentar bastante, né? Se for corredor, pode chegar até, é um pouco difícil, mas pode chegar a 8 gramas por quilograma de peso. Mas numa pessoa que não, que é um atleta amador, vai ficar bem menor essa porção de carboidrato, de proteína, lipídio, né? Mas sempre levando em consideração que mesmo sendo um atleta amador, se o volume de treino for muito alto, então também tem que aumentar isso, né? A relação de macronutrientes na dieta. E caloria também, né? Porque uma pessoa que treina 5 vezes na semana, 2 vezes por dia, tem um gasto calórico muito alto. Então também tem que contabilizar isso na dieta. Isso aí eu já estou aprendendo, estou aqui um pouco absorvendo para usar para mim também, na minha realidade. Que eu não sou atleta, mas eu treino de segunda a sábado e com isso aí a gente vai pegando, colhendo os conhecimentos, mas eu tenho que marcar uma consulta quando eu for aí em São Paulo para poder me Com adaptar certeza. melhor. Online, né? Agora tem online também. Sim, é verdade. Carol, e em relação à dieta em geral, falando aqui para outras pessoas que estão nos assistindo, o que deve se evitar ou não numa dieta assim para ninguém errar na hora de querer mudar o seu comportamento, seu comportamento alimentar? Pensando assim, em um paciente de hipertrofia ou emagrecimento, o que eles geralmente fazem, que erram bastante, não quantificar a proteína, né? Então, ou acaba com excesso, proteína em excesso, ou não come o suficiente e acaba excluindo um pouco carboidrato. Isso é muito frequente na prática clínica. Então, pessoas que têm um pouco de fobia a carboidrato e acabam comendo muita proteína. Isso não é interessante, porque eu preciso do carboidrato para fazer anabolismo, para ter hipertrofia. Se eu tiver mais músculo, mais fácil vai ser de emagrecer também, né? Agora, se eu tenho uma dieta que a base dela é carne, proteína e ainda mais carne vermelha, isso vai prejudicar um pouco, vai causar um pouco de inflamação. O excesso de proteína animal vermelha, de carne vermelha especificamente, pode levar a um quadro que chama de desbiose, que é como se fosse uma inflamação intestinal, onde tem um aumento das bactérias ruins, diminuição das boas. Então, onde você não consegue digerir muito bem esses alimentos, pode levar a uma doença autoimune. Então, o que eu falaria é para controlar em relação a macronutrientes. Você pode comer arroz, você pode comer batata, você pode comer macarrão, tudo isso. E não é só comer salada com um pedaço de carne, que isso não vai te ajudar a emagrecer. Isso vai gerar uma compulsão, porque vai gerar uma restrição. Então, toda restrição gera compulsão alimentar. E aí, quando você tiver um momento de ansiedade, de algum descontrole, você vai acabar descontando na comida, comendo outras coisas, né? Então, só precisa escolher melhor a fonte de carboidrato. Então, eu não vou consumir excesso de sorvete, eu não vou consumir excesso de pão branco. Aqui chama francês, aí como que chama? Chama francês. Jacó. Aqui no Jacó. Nordeste, Jacó, francês. Eu sou pernambucana, hein? É? Mas em Pernambuco acho que chama francês. Faz uns 10 anos que eu não moro lá, mas acho que chama francês. E então é só você escolher melhor a fonte de carboidrato, e não necessariamente você excluir o carboidrato.
que é o que as pessoas fazem. E comer proteína em quantidade suficiente, né? A gente tem proteína também no arroz, no feijão, que tem os aminoácidos, né? Que a combinação fornece todos os aminoácidos essenciais. Então, ter um equilíbrio em relação à alimentação, onde você consuma de tudo, inclusive se você quiser comer chocolate, se quiser comer pizza, pode, mas de forma equilibrada. Então, 20 gramas de chocolate por dia, mais ou menos, seria ok, do que você descontar em uma compulsão e comer 50, uma barrinha inteira, algo mais calórico, que não vai te trazer, não vai levar você a alcançar seus objetivos. 20 gramas quer dizer um tabletzinho daquele, né? É. Aquele tem uns 2 daquele fininho assim, sabe? Pequenininho. Sim. Seria isso. E quanto a ingerir fruta, é liberado ou não é recomendado? A fruta in natura. Super recomendado, é o que eu mais falo no meu Instagram. Eu pergunto assim, já comeu sua fruta hoje? Né? Porque há um tempo atrás, algumas pessoas associaram, que não são da área, né? Associaram o consumo de fruta e a frutose como sendo maléfica, que isso causaria algum mal, inclusive esteatose, e isso não é verdade, né? Porque a frutose ali junto com a fruta é o açúcar natural da fruta, e isso não vai te causar mal. Né? O que vai te causar mal é a frutose, que é o açúcar em geral, que é inserido na industrialização dos alimentos. Então, por exemplo, uma barrinha de chocolate que coloca açúcar invertido, ou até mesmo uma barrinha de cereal, que é muito comum, que coloca açúcar invertido. Então, açúcar invertido, xarope de glicose, frutose, isso faz mal. Agora, a fruta é fonte de vitaminas, minerais, inclusive tem um post que eu fiz, acho que foi sexta-feira, falando disso, comparando uma fruta com uma barrinha de cereal. Então, a fruta é fonte de vitaminas, é fonte de minerais, tem fibra que aumenta a saciedade, que regula o intestino, diminui colesterol, né? Pode diminuir a glicemia também. Então, fruta é super recomendado. Tem o índice glicêmico da fruta, né? Que é e a carga glicêmica, que é como essa glicose vai chegar na sua corrente sanguínea, né? Então, se é uma fruta com maior índice glicêmico e carga glicêmica, o que eu posso fazer? Eu posso associar isso a uma castanha, eu posso associar a uma fibra, o psyllium, que aumenta muito a saciedade. Então, 10 gramas, 5 gramas de psyllium ao dia. Então, só ver quem é o paciente, qual é o caso do paciente. É um paciente diabético, então eu não posso elevar tanto a minha glicemia assim. Então, eu associo com outra coisa. Mas, no geral, todas as frutas são super recomendadas. São fonte de fibra, vitaminas, minerais e fazem bem a nossa microbiota intestinal. Então, não tem por que excluir fruta da dieta. Se eu for pensar em uma banana, tem 60 calorias. Se eu for pensar em 100 gramas de manga, tem 51 calorias. Então, não é nada. Na verdade, 51 calorias é nada. 51, um queijo parmesão, por exemplo, 100 gramas vai ter 500 calorias. Então, olha a diferença. Então, a fruta não vai atrapalhar em nada o emagrecimento. E vai Um x-tudo. Hã? Um x-tudo tem quantas calorias? Olha, o x-tudo deve ter mais ou menos umas 800 calorias, né? Aquele hambúrguer famoso com batata frita, tudo, tem umas 1.200 calorias, refrigerante, tudo. Então é bastante, né? Pensando que muita gente o consumo fica ali mais ou menos em 2.000, 1.500 calorias, né? Muito que não é atleta, né? Então que é muita caloria em uma refeição só. Então o que a gente chama de uma refeição de alta densidade energética, tem muita caloria e baixo valor nutricional. Então é pobre em nutrientes. Falando em jejum, a gente vê muita gente aí fazendo esses milagres do jejum intermitente. Você recomenda? Eu gosto muito de jejum, né? Eu faço, mas o jejum tem que ser, não é é uma estratégia nutricional, como eu falei, que tem várias, né? Mas a gente não vai aplicar ao paciente na primeira consulta, porque é um paciente que tem compulsão, tem que saber quem é esse paciente, né? Tem vários estudos mostrando que o jejum tem é benéfico, né? Ativa algumas
algumas vias metabólicas que vão gerar benefícios, porém não é para todo mundo. E tem que ver como que essa pessoa está fazendo jejum, porque não adianta quebrar o jejum comendo um churrasco, uma feijoada. Então, ao quebrar o jejum, eu tenho que fornecer fontes de vitaminas e minerais antes de tudo. Mas eu gosto bastante, né? Tem estudos com aeróbico em jejum, né? Fazendo treino em jejum, HIIT, alguma coisa assim, que a maioria são em ratos, então não tem como te falar assim se é 100% adequado, mas que nesses estudos tem mostrado ser benéfico. Então eu acho que depende muito de cada pessoa. Eu sou uma pessoa que me adapto muito bem ao jejum e eu treino muito bem em jejum. Agora, eu tenho vários pacientes que não. Então, para aquela pessoa não é recomendado. Assim também tem cliente de personal que também não, que não dá, que é uma pessoa que se comer passa mal, quer vomitar. Então, não pode. Então, aí vai depender de cada pessoa, né? Identificar quem é você, quais são os seus hábitos alimentares, o que se adequa melhor à sua rotina, à sua realidade. E o que comer? Pré e pós-treino? O que é mais recomendado? Bom, o pré seria interessante uma refeição com carboidrato, né? Mas pode ser 40 minutos, 1 hora antes. Não adianta você almoçar agora e treinar, porque toda a sua energia, né, vai estar para o seu estômago, para o seu intestino, para digerir esses alimentos, digerir, absorver. Então, não é recomendado que você almoce e treine, por exemplo. Mas, então, se eu já almocei, estou à tarde, sei que eu vou treinar umas 5 horas da tarde, eu posso comer umas 4 horas, né? Uma refeição, uma banana, por exemplo, com aveia. Ou posso comer um shake, tomar um shake, né? De whey. Também pode tomar whey no pré-treino, tá? E no pós-treino avaliar. Eu acabei o meu treino, eu vou jantar, tá próximo do jantar, tá próximo do almoço, então eu posso ter essa refeição como pós-treino. Não, vai demorar muito para eu jantar, então eu posso usar outra refeição para fazer uma vitamina com whey ou sem whey, posso comer algum sanduíche, alguma coisa assim. O whey, né, que é importante falar, é que muita gente sai da academia e já começa chacoalhando o whey, né? Já começa querendo tomar. E, na verdade, isso não vai fazer efeito. O que vai fazer efeito é a quantidade de proteína que você consome ao dia, e a quantidade e a qualidade. Então, não adianta ter uma manhã pobre em proteína, um almoço pobre em proteína, um jantar pobre em proteína e só tomar whey no pós-treino. Então, eu tenho que adequar a minha quantidade, não só de proteína, de todos os macronutrientes, né? Que é proteína, carboidrato e lipídio, para gerar o meu efeito, né? Então, a dieta sempre vai ser pensada para qual é o seu objetivo. Então, você, por exemplo, quer hipertrofia, então eu vou pensar para isso. Você quer emagrecimento, eu vou pensar para emagrecimento. Depende muito do objetivo, né? E do horário do treino. Então, o pré e o pós-treino vai depender disso. Do horário que a pessoa vai treinar, o horário que vai ser o pós-treino, se está perto de uma refeição ou não. A hidratação, a gente sempre vê o povo falando que 2 litros de água, mas aí configura muito, varia muito, né? Da pessoa, dependendo do tamanho, do peso. Qual seria esse cálculo exato? Então, 2 litros, assim, é para todo mundo, né? Para o povo Geral, tomar água. Porque muita gente não toma água. Então, aqui na minha clínica, eu vou calcular entre 30, 40 ou 50 ml por quilograma de peso. Então, mais ou menos, uma pessoa de 90 quilos vai tomar uns 4 litros de água. Acho que é isso, preciso calcular. Mas mais ou menos isso, né? E se é uma pessoa que está suplementando creatina, né? Tem que tomar mais água. Você não pode esquecer de tomar água. Então, muita gente erra, na verdade, na quantidade, né? Então, bebe menos água do que deveria. Muita gente. E aí, água eu posso incluir no cálculo, chás também posso incluir, porque são ricos em fitoquímicos, né? Que ajuda a detoxificar, com certeza.
Mas não posso incluir refrigerante, não posso incluir esses líquidos que têm bebida alcoólica, né? Que tem alta carga energética, não posso. Mas mais ou menos 30, 40 ou 50 ml por quilograma. Se é um atleta que tem um treino e ele treina no sol, por exemplo, ele desidrata muito, eu tenho que pesar ele no pós-treino lá dele para ver quantos de peso no pré e no pós, para ver quanto que ele desidratou. Então, fora a recomendação do dia, eu vou ter que calcular a hidratação do treino, né? Porque tem gente que transpira muito mais do que outras pessoas. Então, eu tenho que avaliar isso também, quanto de água que ela perde durante o treino. Independente de ser no sol ou na sombra, mas tem gente que transpira muito mais. A gente vê também muitas pessoas que entram na academia e começam a usar suplementação por conta própria. A famosa BCAA, a creatina, a whey. Existe alguma restrição para isso ou não? Pode usar à vontade? Sempre o ideal é procurar um nutricionista para te orientar, né? Na creatina, por exemplo, eu vou ter 2 protocolos. Eu posso fazer uma dose de ataque, que é dar uma alta dose no começo e depois manter, ou o contrário. Então, eu posso fazer o washout, que é parar de tomar a creatina. E o BCA não tem evidência científica que ele é tão bom. Ele seria bom a suplementação no paciente vegano, vegetariano. Aí, ok, eu posso aumentar ali a dose de BCA para tentar aumentar a leucina e isoleucina valina, que são os aminoácidos do BCA. Então, é 100% interessante que você procure um nutricionista para te orientar, porque existem protocolos diferentes e necessidades diferentes. Às vezes, sua alimentação já está 100% e você não precisa suplementar, então não tem por que suplementar. Mas, às vezes, é uma pessoa que precisa, que está com um déficit ali em algum nutriente. Aí também a gente vai fazer a avaliação através de exame bioquímico, né? De sangue, para ver se tem alguma deficiência ou não, né? O que eu percebi que dá na pandemia, né? Para os pacientes que estão voltando agora, é que é um pouco de deficiência em vitamina D. Então, aí eu suplementei, porque ficou muito tempo dentro de casa, né? Então, aí suplementa-se. Mas é importante avaliar quem é a pessoa, qual é a necessidade e qual o objetivo, né? Mas não recomendo que você siga recomendações de site ou de alguém que não seja um nutricionista. Quanto à utilização de fibras, vitaminas, minerais no dia a dia, é preciso, assim, claro que a gente sabe que é preciso procurar um nutricionista, mas uma pessoa que queira fazer uso no dia a dia, existe uma recomendação diária ou não? É à vontade? Existe recomendação diária de fibra, vitaminas e minerais. Tem as DRIs, que são uma tabela que tem toda a recomendação, depende da idade, depende do sexo, se está gestante, se não está, né? Se é criança ou não. Então, existe, mas não recomendo que você utilize esses multivitamínicos. Porque a primeira coisa que você tem que tratar é seu intestino. Se seu intestino não está absorvendo bem, não está digerindo bem, né? No intestino a gente tem umas vilosidades intestinais, como se fossem minhas mãozinhas aqui. Então, essas células aqui, que é como se fossem meus dedos, elas são responsáveis por absorção dos nutrientes. Se essas células que acontecem na doença de Crohn fica assim, né, que é quando o intestino fica sem velocidade, você não consegue absorver muito bem. Então, se você tem um hábito de vida inadequado, se você não está comendo bem, se você come muito industrializado, muito sorvete, pizza, não treina, não bebe água, não come fruta, não come vegetais, não adianta suplementar. Você vai pegar o seu dinheiro e vai jogar no lixo, porque você não vai absorver, né? Então, e você pode até dar uma dose muito alta, além da necessidade. Então, você tem que o quê? Você tem que melhorar o seu hábito alimentar. Até uma coisa que eu falo com os meus pacientes não adianta colocar perfume numa pessoa que não tomou banho, né? Vai dar uma disfarçada ali, mas não vai fazer muito efeito. Agora, se eu tomei banho, me arrumei, tudo, eu coloco perfume, porque isso vai ficar muito melhor, né? Até para você mesmo. A mesma coisa a suplementação. Não adianta suplementar absolutamente nada
em uma pessoa que não se alimenta direito, que tem um padrão alimentar muito industrializado, né? Então, tem recomendação de fibra, sim, né? Então, acima de 20 gramas. E isso você consegue tranquilamente em frutas, verduras, legumes e em fibras como a aveia, que você vai lá e coloca, psyllium, né? Em outros tipos de fibra. Aí essa sim você pode, digamos, suplementar o psyllium, né? Adicionar à sua alimentação. Mas não de forma indiscriminada e não com um padrão alimentar muito ruim, porque senão não vai absorver nenhuma vitamina e mineral. A gente viu durante a pandemia o pessoal procurando muito a utilização de vitamina C com zinco. Existe que para favorecer a imunidade, né? Existe realmente de fato isso ou não? Sim, não só essas vitaminas, né? Outras também participam de melhora à imunidade. Ah, tem gente que tem deficiência de zinco, agora assim, não é algo que eu vejo muito no consultório, né? Inclusive, quando eu tive Covid, eu suplementei zinco em mim, né? E outras coisas. Mas o excesso de vitamina C também pode fazer mal, né? O excesso de qualquer vitamina, ela vai ser oxidante, ela vai oxidar, ela vai fazer o efeito contrário. Então, vai fazer mal, pode causar pedras, cálculo renal. Então, principalmente a vitamina C tem que ser suplementada com muito cuidado, né? Então, às vezes tem gente tomando acima da dose, tomando 500 miligramas, e não é para tomar tudo isso, né? Então, sim, eu posso suplementar zinco, vitamina C, tudo, mas assim, tudo calculadinho, né? Na dose baixa, porque você vai ter nos alimentos. Você tem no kiwi vitamina C, você tem na acerola, você tem na laranja, que todo mundo conhece mais, né? Aqueles famosos shot da imunidade, né? Cúrcuma, própolis. Existe alguma restrição para isso ou pode tomar à vontade? Própolis pode tomar, né? Porque própolis é um produto natural que vem de farmácia, então você pode tomar assim de manhã. E os shots, geralmente, né, a maioria deles é feito com cúrcuma, que é um tempero, então que é rico em curcumina, que é anti-inflamatório. Então, sim, você Gengibre. pode. Gengibre, que é uma coisa natural, canela, que é hipoglicemiante, que em paciente diabético é super interessante, ou quem tem resistência à insulina. Então, esses assim naturais você pode usar, né? Você pode usar não só na forma de shot, mas na forma de suco ou na forma de chá também, colocar um pauzinho de canela ali no chá também ajuda. Pode. E própolis também, porque vende na farmácia, né, para qualquer pessoa, não precisa de uma prescrição. Carol, eu deixo aqui o espaço aberto para você fazer algum comentário de que você ainda não citou e que aqui me fugiu a memória na hora da pergunta. Então, a gente deixa aí para você dar algumas dicas para o pessoal que está nos assistindo. Eu vou. Agora as coisas estão melhorando, né? As pessoas estão voltando, pelo menos aqui em São Paulo, a sair, a melhorar, a voltar à rotina, não 100%, mas de certa forma sim. Então, eu aproveito, né, principalmente para quem é de São Paulo, né, que fala que reclama da rotina, que é sempre muito corrida, exaustiva. Aproveita que você está mais em casa, tem muita gente trabalhando ainda de home office. Aproveita que você está mais em casa para cozinhar, né? Então, você começar a ver o que funciona na sua rotina. Então, funciona fazer um legumes assado, congelar, colocar na geladeira. Então, tenta cozinhar, né? Tem muita gente que começou a cozinhar mais. Acho que você também deve ter começado a cozinhar mais, né? Sim, com certeza. Todos os dias. Todos os dias. Então, assim, tentar colocar isso, pensar nisso, nessa forma de preparo, para quando tudo voltar ao normal. Então, o que eu posso fazer para continuar, né, me alimentando bem, preparando meu alimento e na forma organizacional da cozinha, né? Do dia a dia mesmo. Então, tem como. Então, eu aproveito e convido você a cozinhar, que é a minha missão de vida, que você cozinhe muito, se alimente melhor e consuma o mínimo de industrializados possíveis e treine, né? Obrigada, Dani. Obrigada a todo mundo que tá me dando mensagem aí. Prazer É, eu, enorme participar da live e, como sempre.
Como Aqui nas sempre. mensagens, eu Hã? vi a Gisele comemorando que chocolate estava liberado. Você foi dizer que 20 20 gramas, né? gramas, né? Assim, de preferência acima de 70% cacau, né? Eu vi ela aqui comemorando, eu vi também. Eu só tô aqui procurando que eu vi também comemorando a pizza que você falou. Foi, Chocolate. eu calculo, Leandrão, que é, comemorou meu paciente. a pizza. E a Gisele comemorou. Gisele comemorou a pizza e Leandrão, né? Leandro comemorou O o chocolate. chocolate. Tô aqui denunciando todo mundo, viu? Mas quem é meu paciente sabe que eu sempre faço um cardápio, né, extra, que é para quando a pessoa quer comer pizza, quer comer chocolate, porque quando eu fiz gastronomia, né, e também morando fora, eu aprendi que a alimentação é muito cultura. Então você tem que comer aquilo que te faz bem. Você vai ter o seu objetivo, né, de hipertrofia, emagrecimento, seja ele qual for, mas comendo bem, sabendo comer em equilíbrio. Então, não é um pedaço de pizza, não é uma pizza num final de semana que um pedaço de chocolate que vai dificultar seu emagrecimento, sua hipertrofia. Não é isso, né? O que você erra é o excesso. Então, todos os dias eu quero comer muito, eu quero ter uma alimentação muito desregulada. Então, isso é prejudicial. Então, quem é meu paciente sabe que eu acabo calculando um pouco ali uma pizza extra, um chocolate, de acordo com a preferência dele, né? Um sushi, sorvete, depende do que o paciente gosta. Porque a vida você tem que socializar também, você tem que comer alimentos que te dão prazer, porém com equilíbrio em tudo, né? Absolutamente tudo. Alimentos que não podem faltar em nenhuma dieta. Ovo, né? Ovo aumenta a saciedade, então você comer ovo de manhã você vai ficar mais saciado ao longo do dia, porque Mas como tipo de preparo? como assim? O Mexido? preparo, ele cozido, mexido, Tanto faz, mexido, cozido, numa na água, na receita. manteiga, no azeite. De preferência no azeite, porque a manteiga vai ter um pouco mais de gordura saturada, mas você pode consumir um pouco de manteiga sim. Nada de margarina. Nem passa perto de casa, por favor. Ovo, então, que controla a saciedade, controla o ciclo circadiano ao longo do dia. Frutas, né? Todas elas, qualquer que você queira. Aveia, tapioca com boa nordestina, que eu gosto bastante, né? Mas aí você tem que comer com equilíbrio. Mamão e proteínas, né? Se você não é vegetariano ou vegano, proteína como um peixe, por exemplo, né? Azeite, uma dieta com um perfil muito mais do Mediterrâneo, que é o mais ideal, assim, é o mais adequado para pensando em longevidade, né? E um pouquinho de cacau também pode, de chocolate. Carol, nós agradecemos demais a participação sua aqui, esclareceu muitos assuntos. Tenho certeza que todos que estão em casa estão saciados, né? Não só as informações que você passou, mas por esse retorno, fica um pouco mais tranquilo de ter uma profissional tá orientando tanto nossos atletas como aqui os telespectadores. Muito obrigado a CBVD, aqui em nome do presidente Ângelo. A gente agradece demais a sua participação. Abraço ao Ângelo, obrigado pelo convite e prazer enorme. Espero que tenha ajudado e contribuído aí um pouco todos vocês. Pessoal, na próxima segunda-feira, às 3 horas da tarde, tem mais uma live aqui. Fiquem com Deus e até lá, viu? Até mais, Tchau, Carol. tchau. Tchau.